Bom dia, senhoritas. Bom dia, senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Vamos começar aí nossa discussão sobre as doutrinas sociais do século XIX, né? Então vamos ficar bem atentos a todo o contexto que está se desembolando aí nesse século XIX. No que nós podemos falar, o que nós já vimos que está acontecendo nesse século XIX. Se a gente falar em relação ao Brasil, nesse século XIX, nós temos aí a proclamação da independência do Brasil em 1822. Né? Nós vimos o governo de Dom Pedro I até a sua abdicação em 1831. Vimos o período que nós chamamos de regência e vimos o segundo reinado do governo de Dom Pedro II até a proclamação da República. Falando em América como um todo, nós vimos o processo de independência da América Latina. Né? Discutimos o processo de independência dessa América Latina. E falando em Europa, nós discutimos a Revolução Industrial, o nascimento do capitalismo. Né? Então, tudo isso está acontecendo nesse século XIX. Só isso? Não. Nós vamos dar sequência a eventos, fatos históricos. O século XIX é um século riquíssimo nesse sentido. Né? Para mim é o grande século, das grandes transformações são do século XIX. E nós vamos dar sequência a esses eventos do século XIX, falando agora das doutrinas sociais. Né? O que nós estamos chamando aí o que seriam essas doutrinas sociais? Mediante a todos esses acontecimentos, no caso específico, a Revolução Industrial e os impactos desse capitalismo, a exploração, né, que vai ser ampliada com a Revolução Industrial, né, com esse mundo burguês sendo instaurado, o operariado ele se levanta. E vão surgir teóricos que vão defender esse operariado e criticar esse mundo capitalista, liberal, né, que se apresenta hegemônico, né, que tenta se apresentar como hegemônico. Então vamos lá à introdução, a introduçãozinha desse doutrinas sociais. A introdução, tá aí a introdução. Acompanha, vamos acompanhar. Né? Bom, para reflexão, baseado na histórica judaico-cristã, né, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, receberam ainda como punição, porque ser expulso do paraíso, segundo a versão, né, a história judaico-cristã, ser expulso já foi um castigo. Além deste castigo, receberam ainda como punição ter que trabalhar para garantir a sobrevivência. Então, a ideia de trabalho, ela surge como castigo. Ela surge como castigo. Na Antiguidade Clássica, gregos e romanos viam como algo negativo a concepção de trabalho, sendo característica da cidadania não exercer trabalho mecânico para garantir a sobrevivência. Né? Nós vimos aí, ano passado, no primeiro ano, Grécia, Roma, isso ficou bem claro na discussão sobre Grécia, né, que era cidadão, né, ateniense, vamos trazer Atenas para a discussão rapidinho. Era cidadão todo aquele indivíduo, filho de pais atenienses, homens adultos. Né? Então, todo mundo que nascesse nessa condição era cidadão. É claro que haviam cidadãos que não exerciam nenhum tipo de trabalho, mas haviam aqueles cidadãos que tinham que trabalhar. Né? Camponeses, pessoas que eram sem meios de garantir a sobrevivência, tendo que exercer atividade. Então, exatamente, aquela discussão sobre o ócio, trabalho e ócio. Exatamente. Então, na Antiguidade Clássica, exercer trabalho mecânico era algo para mal-nascido, né? Vamos dizer assim. Os mal-nascidos exercem trabalho mecânico. Era uma atividade para escravo. No mundo feudal, o trabalho também vai ser visto como algo para mal-nascido. Dentro de toda a legitimação
que havia por parte da própria igreja, uma vez que Deus quis que uns nascessem servos e outros nascessem nobres, o trabalho também está restrito a este mal nascido. Você tem grupos parasitários, ou seja, que não produzem nada efetivo, né? Nada efetivo no sentido do consumo. A produção da igreja é rezar e proteger o espírito. A função da nobreza é se preparar para a guerra, proteger a matéria. E os camponeses trabalhavam para sustentar esses dois grupos. Assim. Ou seja, o trabalho ainda é visto como algo negativo. Né? Nos dias de hoje, o trabalho se tornou algo como identificação social. Né? Não trabalhar está relacionado a algo negativo. Ou seja, a noção de trabalho muda nos dias de hoje. Né? Hoje, pelo contrário, se você não está fazendo nada, você é visto como vagabundo. Né? É visto como algo desonroso. Vídeos ditados populares, como o trabalho enobrece o homem, o trabalho dignifica, Deus ajuda quem cedo madruga. De quem não trabalha, se o trabalho enobrece, ou seja, se quem trabalha é nobre, quem não trabalha é vagabundo. Se o trabalho te faz digno, quem não trabalha é digno. São relações imediatas, né? Deus ajuda quem cedo madruga é ótimo, né? Estar desempregado é estar exposto socialmente sob diversas lentes de avaliação. Quem nunca ouviu marmanjo desse tamanho só come e dorme, não faz nada, só estuda? Não faz nada, só estuda. Veja só, hein? Quem nunca? Né? Marmanjo desse, faz nada, só estuda. Ou seja, não trabalha. A gente está sob pressão de estar tendo que estar produzindo o tempo inteiro, né? É a aula na escola, é inglês, é balé, judô. Você tem que estar com o seu dia preenchido com atividades, 1001 atividades, né? Para demonstrar que você é produtivo o tempo inteiro. Há quem sugira que tal mudança no entendimento do trabalho, com algo bom ou ruim, ocorreu com a reforma protestante, que relacionou a riqueza com a predestinação. Também assunto do ano passado, a reforma protestante. Calvinismo, lembra? Alterando assim a relação das pessoas com o trabalho, visto como um meio de adquirir dinheiro. A ideia de que a riqueza, com o calvinismo, né, a riqueza era um sinal de bênção. Então, quanto mais bens, quanto mais riqueza você acumulava, era sinal de que Deus estava te abençoando, logo isso era um sinal de salvação. E como é que você enriquece? Trabalhando. Então, o trabalho que era algo indigno, dentro dessa perspectiva protestante, se tornou algo fundamental. Se tornou algo fundamental. Essa lógica favorecia aos interesses da burguesia em ascensão e transformou todo o ideal da sociedade, sendo legitimado até por aqueles que mais trabalhavam e menos recebiam, camponeses, artesãos, operários, etc. etc. Né? Ou seja, a exploração meio que foi justificada, legitimada, até pelos explorados. Por que a discussão? Né? O que foi construído? Né? Que tipo de comportamento foi elaborado, demandado, para que o explorado aceite tal exploração, legitime tal exploração? Essa é uma questão importante a se pensar. Se alguém quiser se manifestar, por favor, digita aí. A Revolução Industrial resultou num longo processo provocando profundas transformações no mundo do trabalho. Na Inglaterra, precursora, foi ali que surgiu a Revolução Industrial, os cercamentos, a inexistência de leis trabalhistas, a exploração do trabalho feminino e infantil, em meio à urbanização desorganizada, geraram revoltas, ludismo, cartismo e as trade unions, que nós ainda vamos falar. Então, esse longo processo da Revolução Industrial, provocando profundas transformações. Que transformações seriam essas provocadas no mundo do trabalho? Né? Que transformações? Bom, a implementação da máquina, por exemplo. A implementação da máquina reduz a necessidade do trabalho humano, ou seja, ele amplia esse bolsão de desempregados.
Quanto mais desempregado, menor o valor da força de trabalho, ampliando a exploração. Os cercamentos, lembra? A expulsão dos indivíduos do campo para as cidades, fazendo com que a cidade cresça, amplie esse excedente de mão de obra desempregada, favorecendo o industrial, porque ele pode pagar pequenos salários. Não existiam leis trabalhistas, as cargas de trabalho eram altíssimas, trabalhavam até 16 horas, alguns autores apresentam. Homens, mulheres e crianças trabalhavam tanto quanto os homens e ganhavam muito menos. Se você pode explorar o trabalho feminino e o trabalho infantil, pagando a esses menos do que você paga aos homens, sendo que mulheres e crianças vão exercer o mesmo trabalho, dando a perspectiva empresarial, isso é excelente. Eu vou pagar a mulher e a criança bem menos do que eu pago ao homem, eles vão fazer a mesma coisa. Então é necessário que existam leis que protejam esses grupos. A urbanização desorganizada, ou seja, o crescimento da cidade de forma desordenada, negando a esses trabalhadores acesso à saúde, segurança, a garantia de salário, para que ele possa se alimentar, para que ele possa circular, vão gerar revoltas. O ludismo, o movimento da destruição de máquinas, o cartismo, que vai ser a reivindicação por leis trabalhistas. E se você parar para analisar o país que a gente vive hoje, o Brasil, existe aí uma pressão gigantesca no sentido de retirar do trabalhador direitos, conquistas trabalhistas, favorecendo o empresariado. E você vê trabalhador batendo palma e dizendo que está certo. Ou seja, o cara vai perder direitos e acha que está certo. E as trade unions que vão dar origem ao que nós vamos entender como sindicato mais à frente. Alicerçado nos ideais liberais de Adam Smith, defensor da divisão do trabalho, lembra? Divisão do trabalho. A lei da oferta e procura e a da não intervenção do Estado na economia. Né? O Estado não deve intervir na economia, por quê? Porque existe uma mão invisível aí que regula o mercado. Né? E essa mão reguladora vai produzir aí o bem-estar coletivo. Ou seja, se houver algum problema, o Estado não precisa intervir. O mercado encontra soluções. Né? Ele encontra respostas para todos os problemas. Então, o laissez-faire, laissez-passer, né, vai ser defendido aí por esse mundo liberal, né? Não intervenção do Estado na economia. Hoje nós vivemos algo mais acelerado, né? Que é o propósito de um neoliberalismo, a ideia de Estado mínimo. Mas o que vem a ser esse Estado mínimo? Aguardamos ansioso aí a apresentação do trabalho. Destacam-se ainda Thomas Malthus com as suas workhouses, né, que eram locais onde você guardava, vamos usar esse termo assim, guardava trabalho. Essa massa excedente seria deslocada para essas workhouses, esperando a oportunidade de que elas viessem a ser utilizadas. Né? Além disso, seria uma forma de você retirar esse excedente das ruas. Né? Então você pegava as pessoas, depositavam num local, literalmente depositava as pessoas num ambiente, e as pessoas ficavam ali largadas, abandonadas, num momento de espera para serem utilizadas como força de trabalho. E David Ricardo com sua tese da lei esfera dos salários, onde ele defende que o trabalhador deveria receber como salário o estritamente necessário para continuar produzindo. Ponto, isso basta, ele tem que comer. O estritamente necessário para continuar produzindo. São defensores aí desse mundo liberal ao longo desse século XIX. A doutrina liberal, assim como a positivista de Augusto Comte, né, são defensoras desse mundo tecnológico progressista, né, que apesar de perceberem os problemas do capitalismo, tanto o liberalismo quanto o positivismo identificam os problemas do capitalismo. Mas são problemas, como serão ditos, serão problemas estruturais, existem. Desemprego vai haver, pobreza vai haver, pertence. Como é que você legitima isso? Você cria toda uma justificativa toda uma justificativa baseada no conceito de mérito, do esforço. Né? É mérito
né? Você que não se esforçou o suficiente para... Você transfere a culpa para o pobre. Você transfere a culpa para aquele. Você rotula aquele que não consegue de fracassado. Lá em cima o discurso, sim, a ideia do individualismo. O capitalismo ele é individualista em essência, né? Ele é individualismo em sua essência. Então você transfere para o outro, para aquele que não consegue, né, a chancela de fracasso. Então você não oferece oportunidades, você transfere apenas por puro e simples esforço, dedicação, e aquela pessoa busca de alguma forma se destacar, e se destacar para começar a não passar fome. É muito louco isso. Você vai em locais na periferia, né? Eu vivo bastante isso. Você vai em locais da periferia, aonde as suas referências são as suas referências, né? E aí você entra em algumas casas e você olha para os lados e falta tudo, não tem quase nada, né? Falta tudo, né? Você tem lá o chão de terra batida, um fogãozinho velho, um armário outro, né? Falta tudo ali. E, e você conversa com o pai, com a mãe, e questiona cadê o filho, porque o filho às vezes está envolvido com alguma atividade ilícita. E a mãe fala assim, eu não sei por que o menino se envolve com essas coisas, porque não falta nada para ele. E aí você olha para o que está à sua volta e você fala, gente, o que é nada, o que é tudo, não é para as pessoas. Mas o fato dela ter um teto, para aquela pessoa é muito. É tudo, é a dignidade que ela precisa, né? É uma discussão bem profunda essa, mas é só para a gente ter essa noção. Às vezes a gente ouve isso e não presta atenção, né? E é importante ouvir isso. É importante ouvir isso. Prestar atenção nesses valores que são estabelecidos, né? Tanto o liberalismo quanto o positivismo enxergam os problemas, mas eles transferem a culpa para o indivíduo. Ele não se esforçou o suficiente, certo? Buscam sempre legitimá-lo e aperfeiçoá-lo, fundamentado na defesa irrestrita da propriedade privada, certo? Da propriedade privada. A reação operária aos efeitos da revolução, o aumento da pobreza e da desigualdade social fez surgir críticos ao capitalismo e liberalismo, propondo uma reformulação social e propondo um mundo mais justo. Então é em meio a esse desenvolvimento da indústria, a esse impacto da tecnologia, da máquina na vida das pessoas, a falta de leis, a ampliação dessa desigualdade, o progresso que apresentava a perspectiva de um mundo maravilhoso, ele vai oferecer um mundo maravilhoso, mas para uma parcela da população. Aqueles que produzem esse mundo maravilhoso, não sobra nada ou muito pouco. Sobra para eles a esperança e a perspectiva dele. É o que sobra para quem produz isso, a esperança e a perspectiva dele, subir degraus, quem sabe, um dia. E em meio a isso vão surgir as novas doutrinas liberais. O liberalismo ele é apontado como uma doutrina social. Então, em oposição a esse liberalismo, vão surgir outras doutrinas. As doutrinas que vão se apresentar em oposição a esse liberalismo serão o socialismo utópico, o socialismo científico, o marxismo, o anarquismo. A proposta transformadora, radical do socialismo científico e do anarquismo vai fazer com que a igreja tente um viés alternativo. Botei até aqui entre parênteses um ponto de interrogação. Né? Socialismo cristão, como assim? Pode-se dizer isso, como discutir. Bom, a primeira vertente de socialismo que nós vamos discutir é o socialismo utópico. Então, a frase é importante, né? Já dá para entender o porquê que a gente chama de socialismo utópico. De acordo com esses socialistas utópicos,
A igualdade se dará através da bondade e justiça humana, de forma pacífica. Aqueles que têm a propriedade saberão dividi-las com quem não tem. Ou seja, eles acreditam que um dia o burguês, o dono da propriedade, aquele indivíduo que explora, ele vai olhar para o trabalhador, para o seu operariado, vai dizer assim, rapaz, sua vida é difícil, né? Você ganha tão pouco, né? Seu filho estuda, seu filho vai no médico, você tem acesso à saúde, educação, né? O que você está comendo? Nossa, sua vida é tão dura. Veja só, filho, eu vou dividir de forma mais justa a riqueza com você. É isso que eles acreditam, né? Eu vou dividir de forma mais justa, não é dividir igual, né? Eu vou valorizar o seu trabalho. Então, o socialista utópico acredita nesse bom estágio da humanidade, né? Que aqueles que têm muito, sensibilizados com aqueles que têm pouco, iriam então distribuir de forma mais justa a riqueza. Isso é diferente de fazer caridade, é diferente de você pegar sua roupa velha rasgada e dar para o mendigo e achar que vai para o céu porque você fez isso. É claro, né? Isso é diferente de fazer caridade. Aliás, a classe média brasileira adora fazer caridade. Ela detesta a justiça social, ela morre de medo da justiça social, ela adora fazer caridade porque ela acha que fazer caridade vai fazer dela uma pessoa boa e assim ela vai para o céu. Esse é assim que a gente funciona. Presta atenção. Você, quando dá uma coisa velha para alguém, você sai todo feliz. Fiz uma coisa boa, vou para o céu. Né? É assim. Quem nunca? Né? Então, o socialismo, a gente chama de utópico para começar por essa ideia. Já começa por essa perspectiva de que vai haver uma compreensão por parte daqueles que têm muito, né? E a partir dessa percepção de que existem pessoas que têm muito pouco, eles iriam dividir de forma justa a riqueza. No primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos, porque traziam soluções criativas, mas difíceis de pôr em prática. Nós teremos alguns socialistas utópicos, aí vamos ver as tentativas de aplicação desses valores no mundo, né? Charles Fourier, a sociedade deveria ser organizada em falancérios. O que seriam falancérios? Seriam comunidades com menos de 2.000 pessoas, nas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse. E o que produzisse pertenceria a todos. Seriam comunidades coletivas. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos entre si. Com isso, se implementaria o socialismo em todo o país. Certo? Então, qual a proposta de Charles Fourier? A divisão da sociedade em falancérios, né, com determinado X número de pessoas, todo mundo ia trabalhar dentro daquilo que se lhe conviesse, e você promoveria, a partir de trocas, você satisfaria, então, as necessidades de todas as pessoas. É claro que nós estamos sendo aqui muito simplistas, né? Mas a ideia de coletividade proposta pelo Charles Fourier. Vão haver outros. O Saint-Simon, que defendia a extinção das diferenças de classe e a construção de uma sociedade que cada um ganhasse de acordo com o real valor do seu trabalho. Quanto é que vale o seu trabalho? Já imaginou? O que eu vou usar como medidor de valor de trabalho? O trabalho mecânico tem mais valor que o trabalho intelectual? Como é que eu meço isso? Pierre Proudhon, apontado aqui como um socialista utópico, mas também como um precursor do anarquismo, nós vamos ver lá, ele vai escrever a obra O que é a Propriedade, pregava a igualdade e a liberdade para todos os indivíduos que viveriam numa sociedade harmônica sem a força do Estado. Ou seja, ele já defende aqui a ausência do Estado. Isso aqui vai ligá-lo ao anarquismo. O Robert Owen acreditava na organização da sociedade em comunidades cooperativas, trade unions, compostas de operários em que cada um receberia de acordo com suas horas de trabalho. Nós vamos ter algumas tentativas de aplicação dessas propostas no mundo afora. Você vai ter a aplicação desses falancérios propostos pelo Charles Owen, por exemplo. Você vai ter a aplicação de fazendas coletivistas nesse sentido, onde tudo seria produzido
seria vendido e toda a produção, todo o recurso obtido dessa produção seria distribuído de forma justa com aqueles que produziram. Qual é o problema dessas áreas produtoras? Por que essas áreas produtivas não conseguiram se desenvolver? Porque as outras que não participavam dessa mesma prática, ao explorar o seu trabalhador, conseguiam vender os seus produtos por um preço muito melhor, né? O que impediam essas áreas produtivas de competir e concorrer com as outras. Elas não conseguem concorrer, vindo à falência. Ficou claro isso? Essas áreas propostas de trabalho coletivo de distribuição não conseguiam competir, neste primeiro momento que a gente está falando, com as empresas que exploravam a força de trabalho dentro da perspectiva capitalista. Essa perspectiva do socialismo utópico de conciliar uma sociedade ideal aos princípios liberais e às necessidades do operariado não dá certo. É você acreditar no capitalismo humano, né? E o capitalismo não é humano, ele é selvagem. A perspectiva capitalista é individualista. O indivíduo ele quer cada vez mais, o máximo possível. O que você vai ter aí em algumas pessoas é uma pitada de sentimento cristão que vai fazer ele se sensibilizar, certo? E nessa sensibilidade ele vai buscar fazer caridade, que é diferente de justiça social. Está claro isso? Isso está claro? Me salve, hein? Alguém mexe o copo aí. Ah, ufa, obrigado, hein? Beleza? Então, o socialismo utópico é você acreditar ou é você tentar uma proposta de humanização desse capitalismo. O que não vai dar certo. O Marx vai chamar isso de utopia. Tá aí, o Marx. Tá aí. Um dos grandes homens que a humanidade produziu. Um dos grandes homens que a humanidade produziu. O socialismo científico ou o marxismo. Karl Marx e Friedrich Engels analisam cientificamente o capitalismo e suas contradições e impulsionaram o movimento operário, fornecendo um tipo de roteiro, aspas aí, para suas ações, propondo um caminho revolucionário para o proletariado assumir o poder. É por isso que ele chama de socialismo científico. O Marx ele passa 20 anos, ele passa a vida dele estudando a dinâmica do capitalismo. Ele perde tudo. Você tem ideia? Bom, ele não produz, porque ele está estudando, escrevendo as suas teses. Né? Tem um filmezinho, você acha, acho que no YouTube, O Jovem Marx. Sugiro. O Jovem Marx, tem um filmezinho, acho que tem 2018, 2019, O Jovem Marx. Recomendo. Tá? Acho, não lembro de ter visto no YouTube. Mas muito legal, né? Você vai ver um Marx boêmio, descendente de judeu, alemão, judeu, que era um boêmio, né? Vivia na Rua da Lama da Alemanha da época, né? Em prostíbulos e bares bebendo, né? Começou a participar de grupos filosóficos, ele era um jovem hegeliano, né? E a partir daí a chave vira. Ele começa a questionar essa postura do Hegel, não confundir Hegel com Engels, certo? E começa a elaborar, então, as suas críticas, vindo a se tornar o que se tornou, uma referência. Hoje se tenta muito depreciar o marxismo isso, o marxismo aquilo, mas o Marx é uma referência no mundo ainda hoje. Não tem como se negar. Existem falhas no marxismo? Existem, claro. Ele analisou o capitalismo no século XIX com base nas referências que ele detinha. É óbvio que ele fez algumas análises que você pode questionar hoje, mas em sua essência, nós vamos ver aqui, aí é uma análise, um ponto de vista meu particular. Né? Eu, particularmente, não consigo olhar o mundo negando Marx. A minha perspectiva de mundo é essa aqui, tá, gente? Eu, particular. E quando eu digo eu, o que eu estou dizendo para você? Você não tem que necessariamente fazer a mesma coisa, certo? A minha perspectiva é que você tem acesso a todas
as vertentes. Daí o trabalho dos pensadores. Você quer entender como é que eu enxergo o mundo? Eu enxergo o mundo a partir dessa perspectiva. Certo? Então é científico que ele para analisar, é baseado em estudo. Ok? É baseado em estudo, numa análise que ele faz do capitalismo naquele século XIX. Ele e o seu companheiro Friedrich Engels, que é filho de industrial. Né? Ele é um industrial. Ele vai sustentar o Marx ao longo da vida dele, ao final da vida do Marx. Porque, como disse, o Marx perde tudo. Vê o filme, vale a pena. Para Marx e Engels, a Revolução Industrial trazia dentro do seu próprio desenvolvimento o germe da sua destruição. Presta atenção que é germe, de germinar, não é verme, por favor, né? Germe, de germinar. Ou seja, não só na Revolução Industrial, Marx vai dizer que todo modo de produção tem dentro de si o germe da sua destruição. Todo modo de produção, ao se desenvolver, em algum momento, ele vai chegar ao ápice, e nesse ápice ele vai implodir, dando origem a um outro modo de produção. No caso da Revolução Industrial, o germe que destruiria esse mundo capitalista seria a luta de classe. A exploração do trabalhador seria tanta, mas tanta que uma hora esse trabalhador, consciente da sua relevância, ele vai se perceber como fundamental no processo, esse trabalhador se levantaria contra o sistema, destruiria esse mundo burguês e construiria um mundo baseado nos ideais do proletariado. A existência, nós vamos discutir isso mais à frente, a existência da propriedade privada, base do sistema capitalista, impossibilita a distribuição de renda e amplia a miséria. Assim, as transformações, mudanças ocorreriam mediante revolução violenta do proletariado, destruição do Estado burguês, a abolição da propriedade privada e implementação da ditadura do proletariado. Então, a transformação proletária, ela se dá. Acompanha, isso é importante. Mediante revolução. E o que é revolução? Revolução é a transformação, do ponto de vista marxista. Dentro da perspectiva marxista, revolução é uma transformação violenta, radical. Por que violenta? Porque a burguesia não vai aceitar abrir mão do mundo em que ela controla. Ela vai resistir. Por isso é violência. Quando eu falo violência, é luta. Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Foi uma revolução burguesa. O mundo se baseava nos ideais aristocráticos, né? Você tinha um rei absoluto, a nobreza era privilegiada, a burguesia, com o apoio do povo, retira a aristocracia do poder e se instala no poder. Foi uma revolução violenta, sim ou não? Como é que você vai tirar essa burguesia que era revolucionária e agora é conservadora do poder? Através de uma revolução. E a revolução vai haver o conflito. Então vai ser uma revolução violenta produzida pelo proletariado. Esse proletariado vai destruir, presta atenção, o Estado burguês. Muita atenção nisso. É a destruição do Estado burguês, não é a negação do Estado. Nós vamos criar um novo Estado. Vamos destruir esse Estado burguês e construir um Estado governado pelo proletariado. Então o Estado continua existindo. Nós não eliminamos o Estado. O Estado, que é burguês, será agora proletariado. A abolição da propriedade privada. Nós vamos discutir isso. Que propriedade privada é essa que nós vamos destruir? É a propriedade privada que explora. E vai ser muito importante essa discussão, que nós vamos destruir alguns mitos aí. E a implementação de uma ditadura do proletariado. Mas isso vai ficar por conta da próxima aula, porque faltam 3 minutos para o Cisco fechar.